misericórdia a causa de nós estarmos aqui agora. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Aleluia. Tu és bom pra mim. Aleluia.
aqui esperando encontrar tal perdão, só a graça nos dá. Esse é o lugar onde a misericórdia está. Aleluia. Eu era cego, hoje eu posso ver, posso ouvir, convidando-me a crer. Esse é o lugar onde a misericórdia está. Está vindo, está aqui. Ele está vindo. Ele é quem salva, ele é o Redentor. Por sua graça nos libertou. Esse é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver, posso ouvir, ligando-me a crer. Esse é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que está vindo, está aqui. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que está vindo, está aqui. Está vindo, está aqui. Está vindo, está aqui. Ele está vindo, está aqui. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus, pela tua presença que nos põe de pé. Oh, Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
acalma o temporal e alimenta a multidão e cura todo mal. Tu que és eterno, Criador, maior que os medos meus, em tudo satisfaz, no deserto faz chover, é o príncipe da paz. Amaste a mim, foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Amaste a mim, foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. A vida triunfou. Tu que reinas no meu coração, paixão, na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Nós te agradecemos, Pai. Te engrandecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui te adorando, te exaltando, Pai, engrandecendo o Teu nome. Cordeiro que morreu, se entregou por nós, mas que ressuscitou. Por isso nós estamos aqui adorando, engrandecendo, nos rendendo. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Recebe, Deus, os nossos corações quebrantados. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém.
Prazer enorme, mais uma vez, poder partilhar da palavra e ter esse tempo com vocês. Um formato diferente, acho que eu não vou me cansar de dizer isso, né? Mas um formato que tem funcionado, porque nós temos tido o retorno das famílias sendo abençoadas por palavras, sendo abençoadas por momentos de adoração como esse. E nós vamos continuar pregando o Evangelho da melhor forma que a gente puder. Quero partilhar com vocês uma palavra lá em Lucas, no capítulo 22, dos versos 35 a 38. Acho que esse é um dos textos do Novo Testamento que é mais intrigante para mim. Acho esse pequeno trecho extremamente intrigante. Já preguei sobre ele uma vez, me debrucei sobre o texto, estudei, e a gente vai aprendendo, extraindo do texto, da história, do contexto, informações, mas é intrigante demais a gente olhar para esse texto, olhar para as circunstâncias e olhar para a fala de Jesus aqui. E eu queria que você pudesse se encantar com a palavra, exatamente como eu fiquei encantado ao me debruçar sobre esse texto, a voltar a ele, a continuar voltando a ele, porque eu gosto de ler e voltar a garimpar aqui pérolas preciosas do céu para o meu coração, e acredito que você também tem essa prática de buscar e garimpar na palavra pérolas para a alma de cada um de vocês. Versos de 35 a 38. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandália? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma, pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tirado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta! Respondeu Jesus. Fica com sua Bíblia aberta aí para a gente usar aqui e olhar alguns versos. Então, a Sociedade Bíblica, na Revista Atualizada, que é essa versão que está aqui, né, ela dá o título de As Duas Espadas a esse texto. Eu gosto desse título. Como eu disse, faz parte desse texto intrigante, As Duas Espadas. E mesmo sendo um texto pequeno, um trecho tão pequeno, alguns versos apenas, trazem tantas informações para nós. Se você parar para folhear a sua Bíblia, você vai localizar esse texto em meio a uma história muito interessante, algumas histórias muito interessantes aqui. Tanto que esse texto começa com a seguinte expressão: a seguir, ou depois. Depois de quê? Com o tempo, você pega, folheia para trás esse capítulo, faz essa leitura. A gente vai até por alto aqui falar, mas faz essa leitura, faz a leitura dos versos que estão a seguir, porque é importante demais que você entenda essa continuidade e o quanto ela faz esse texto ser tão especial. É o texto que vai dando continuidade a uma palavra muito poderosa, forte, pontual de Jesus a Pedro. Quando Jesus fala para Pedro assim: olha, você, meu discípulo, você que caminha comigo, que me faz juras de amor, você vai me negar. Olha que texto poderoso, forte, né? E que momento para a gente se encaixar aqui e entender o que estava acontecendo.
há para mim duas situações muito claras nesse texto. A primeira situação está descrita ali logo no verso 35, né? Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandália, faltou-lhe alguma coisa? Essa para mim é a primeira situação. A primeira situação é que Jesus coloca os seus discípulos e que serve para nós também. Jesus envia os discípulos sem dinheiro, envia os discípulos sem bolsa de viagem, sem sandálias extras. As referências, para te ajudar, aí no livro de Lucas mesmo, no capítulo 9, verso 3, Jesus fala com os discípulos e os envia. Logo no capítulo seguinte, capítulo 10, verso 4, Jesus envia os 70. E qual é o resultado desse envio dos discípulos? Qual é o resultado de Jesus ter falado para os discípulos assim: olha, eu quero que vocês vão e vão do jeito que vocês estão, sem grandes preparativos. Vocês ouviram a minha palavra, ouviram o Evangelho, ouviram o que eu tenho a dizer a vocês, já caminham comigo há algum tempo, agora vão fazer o que eu tenho feito, vão pregar o Evangelho, vão fazer o reino de Deus acontecer, vão fazer as boas novas tomarem corpo, tomarem cor. Acho que quando eu estava meditando em alguns textos para trazer essa meditação, acho que estou ainda meio que tomado de entusiasmo, alegria de ter assistido ontem um vídeo que a Vineyard produziu chamado Legado. Depois você procura no YouTube, na nossa página do Face, na nossa página no Instagram, você vai encontrar lá. Ouvir de pessoas que estavam envolvidas lá no início do ministério, da criação, quando a Vineyard estava começando a nascer, sendo fomentada, aqueles homens de Deus se entregando à palavra, se entregando, como John Wimber dizia: quando é que nós vamos começar a fazer as coisas? E o seu pastor perguntava: que coisas? As coisas que estão escritas nesse livro. E aí, é exatamente isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Sabe essas coisas que estão acontecendo, que vocês estão vendo, milagres, pessoas enfermas ficando curadas, pessoas sem esperança, enchendo seu coração de esperança. Sabe isso? É isso que Jesus estava fazendo com os discípulos, fez com os 70. E sabe qual é o resultado que deu? O resultado foi excelente. O resultado foi de maravilhas. Depois você pega a sua Bíblia, capítulo 10, versos 17 a 20. Os discípulos voltaram completamente maravilhados com aquilo que eles conseguiram ver, enxergar e ser instrumentos no meio dessa situação. Eles falaram assim: Jesus, os demônios iam embora quando nós orávamos, impunham as mãos. As pessoas que estavam enfermas foram ficando curadas. Eles ficaram entusiasmados. Acho que é um pouco... Eu estava lá em casa assistindo com Liz, com Verônica, sentado no sofá assistindo, e eu falei assim: meu Deus, olha só a grandeza do nosso chamado, a grandeza de vivenciar o reino, a grandeza de fazer acontecer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Eu acho que é extremamente motivador para nós entender que isso aconteceu com os discípulos ouvindo Jesus e não é diferente com a gente. Também ouvimos esse chamado. Mas tem uma segunda situação para mim nessa história. Quando o texto segue, Jesus fala assim: olha, ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. Também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Jesus estava preparando os discípulos para dias difíceis que estavam à frente dele. Olha que situação.
Jesus fala assim, olha, vocês têm dinheiro? Então coloca ele no bolso, porque é provável que vocês vão precisar dele. Vocês vão atravessar um tempo difícil. Vocês precisam pegar a sua sacola de viagem. Eu estava olhando nos originais e a tradução é essa. Pegue a sua sacola de viagem, ou seja, se prepara para levar algumas coisas que vão ser importantes durante esse tempo que está por vir. Ele diz assim, você tem espada? Vocês não têm espada? Então venda uma das suas capas, uma das suas túnicas e compre uma espada, porque virão momentos difíceis. Dias difíceis estão à nossa frente. Essa palavra é pertinente hoje, né? A igreja do Senhor hoje enfrenta um tempo difícil. A humanidade hoje enfrenta um tempo difícil. Como vamos atravessar esse tempo? Como vamos enfrentar essa batalha? Como irmãos que estão vendo os seus entes queridos morrerem estão atravessando essa batalha? Como os nossos irmãos, amigos que estão nos hospitais trabalhando e cuidando de pessoas adoecidas por esse vírus, como eles estão atravessando esse tempo? Jesus nos chama a atravessar esse tempo e a se preparar para atravessar esse tempo. Eu digo que o tempo era difícil aqui nessa história, porque se você pegar a sua Bíblia, você vai folhear e perceber um pouquinho do que eu estou falando. Logo a partir ali do verso 39, você tem o Getsêmani. Irmãos, o Getsêmani é um tempo de agonia, de profunda agonia, de você ver Jesus completamente enfrentando o terror junto com os seus discípulos. Se você continuar a folhear, a olhar a sua Bíblia, a partir do 47, Jesus é preso. Imagina os seus discípulos, aqueles que aprenderam a amar Jesus durante a caminhada, aqueles que aprenderam a ver e a caminhar com Jesus, a escutar as suas histórias, as suas parábolas logo no início do dia, no alvorecer do dia, tomar café com Jesus, pescar com Jesus, e agora eles estavam vendo Jesus ser preso. Logo em seguida, aquilo que Jesus tinha predito, Pedro nega a Jesus. Se você continuar olhando, você vai ver que Jesus atravessa um martírio, soldados zombando, Jesus sendo julgado, em um julgamento comprado, em um julgamento desonesto, em um julgamento onde a lei estava em segundo lugar, e enfrentando Pilatos, Herodes, frente a frente, já no capítulo 23, e você continua a folhear a sua Bíblia, você vê Jesus sendo martirizado, levado à cruz e morrendo. É o que o texto vai descrevendo. Jesus estava falando para aqueles discípulos e eles precisavam entender isso. Nós, como igreja, a gente precisa entender. Jesus levanta a sua voz e diz: se prepara para enfrentar tempos difíceis. Eles enfrentaram. Eu disse que são duas situações nessa história. Eu disse que são duas situações aí. A primeira situação, Jesus chama os discípulos, convoca, chama os 70, envia, e é maravilhoso o que eles podem experimentar da parte de Deus, do reino, daquilo que Deus estava fazendo. A segunda situação, onde Jesus chama os discípulos e fala: se preparem, empunhem sua espada, ajuntem as suas coisas em uma bolsa de viagem. Não era uma bolsa qualquer, era uma bolsa grande para enfrentar uma jornada. Então ajuntem suas coisas para enfrentar uma jornada. Peguem o dinheiro que vocês têm, vocês vão enfrentar tempos difíceis.
E a gente chega no final desse trecho aí e a gente começa a analisar o resultado deles terem sido chamados e Deus está falando para eles através de Jesus: se preparem. Qual era o resultado? Lá o resultado foi excelente. Os discípulos falando as maravilhas do céu aconteceram através de nós. E aqui? Discípulos dispersos, discípulos fugidos, discípulos negando. Então, eu acredito que eu posso usar a seguinte expressão: nessa segunda situação onde Jesus nos convoca a se preparar para enfrentar tempos difíceis, o resultado foi o fracasso. Os discípulos fugiram, irmãos, se esconderam. A melhor forma, sabe, para que a gente faça o caminho até a palavra do Senhor, o melhor caminho, sabe, da gente buscar conhecimento na palavra, buscar entendimento, buscar respostas, quando a gente se debruça sobre a palavra, o melhor caminho é a gente fazer isso com o coração aberto, com o coração não esvaziado, porque é importante eu levar até os pés da cruz as minhas angústias, as minhas insatisfações, abrir o coração, confessar, mas eu quero que você entenda que o melhor caminho para a gente se achegar a Deus é com sede, talvez com as mãos vazias, para que Deus possa encher nossas mãos com sua palavra. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é fácil, em meio a tempos difíceis, a gente se deter os nossos olhos, deter o nosso coração nos detalhes errados. E a gente acaba deixando passar desapercebido a grandeza da mensagem que Jesus tem a nos entregar. Jesus nos dá um recado, Jesus nos convoca a se preparar para enfrentar tempos difíceis e ainda nos dá algumas palavras que vão nos ajudar a entender que tempo difícil era esse. E às vezes a gente se detém nos detalhes errados, porque às vezes eu vou muito afoito à palavra, querendo receber uma bênção, e eu olho para a palavra só para receber essa bênção. Às vezes eu vou para a palavra com o meu coração atormentado, e aí eu vou ali simplesmente para tentar ouvir e receber uma palavra de alento. E eu não estou necessariamente disposto a ouvir o que o Senhor tem para me falar. Eu já vou sedento para encontrar as respostas que eu quero. Mas esse texto nos revela que em momento algum, que nós vamos com o coração, como eu disse, abertos, com o coração sedento, talvez com as mãos vazias, simplesmente como eu disse, sabe, eu vou à palavra para ouvir o que Deus tem para me falar, independente da minha situação agora, independente daquilo que eu estou passando e enfrentando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no verso 37, fez um monte de... Mas Jesus nos traz uma palavra revelada dos profetas, para que a gente tivesse o entendimento daquilo que nós iríamos enfrentar, do que os discípulos, aqui no caso, iriam enfrentar. Vamos olhar o verso 37? Verso 37 diz assim: está escrito, e ele foi contado com os transgressores. Não é isso que está escrito aí? Eu estou aqui com algumas versões, mas em linhas gerais é exatamente isso que está aí. Jesus estava falando assim, o Filho do Homem, eu serei contado com os transgressores, e ele ainda diz isso no verso seguinte. É importante que isso se cumpra. Na realidade, como eu disse, Jesus está trazendo à memória dos discípulos, trazendo a nossa memória, trazendo para a nossa realidade o que nós enfrentaríamos. Essa é uma menção de Isaías, capítulo 53, verso 12, contado com malfeitores.
era para que os discípulos entendessem qual seria o enfrentamento. Eles seriam mal vistos, eles enfrentariam uma situação crítica de serem contados com aquele que é o malfeitor. Ah, mas o julgamento foi injusto, Jesus não era esse, de fato, realmente não era. Mas os discípulos, ouvindo Jesus, precisavam se ater a isso. Mas eles estavam mais preocupados com as espadas. Quando Jesus diz, olha, se vocês têm espada? Não temos. E aí eles falam assim, vendam a sua túnica e comprem espadas. E aí eles olharam lá, olha, nós temos 2 espadas. E Jesus, na revista atualizada, na nova tradução na linguagem de hoje, a palavra que está lá de Jesus é basta. Parece que Jesus falou assim, caramba, vocês só se detiveram nessa palavra, comprem uma espada? Vocês só se concentraram nisso? Eu estava estudando e pesquisando, a maioria dos estudiosos acredita inclusive que a palavra espada aqui não estava nem no sentido literal, não era exatamente espada, a espada de ferro, de metal, né, que usa para as guerras, batalhas e lutas. Não era nem literal, era para que eles entendessem que eles precisavam estar armados, não necessariamente com uma arma propriamente dita, né? Mas armados para enfrentar um tempo difícil, de ser contado como malfeitor, de ser contado como os párias da sociedade, de ser contado como escória, como tantas vezes o povo de Deus foi visto, contado. E eu fiquei pensando, meu Deus, como nós em diversas situações olhamos para a palavra e a gente só quer tirar dela aquilo que nos agrada, que nos convém. Ah, é para eu enfrentar um tempo difícil, então eu vou ter uma arma para que eu possa me proteger. Como assim? Eu quero que você entenda que esse basta de Jesus precisa servir para nós. Olha para a palavra. Jesus cita Isaías, um livro tão importante. Isaías, o mesmo livro que quando Jesus lê o rolo de Isaías e diz que ele era esse que veio trazer libertação a cativos, cura aos enfermos, e diz, olha, está cumprido, hoje se cumpriu essa palavra, eu sou esse. Jesus faz menção desse livro, desse profeta tão importante no Antigo Testamento, que reverbera a sua voz no Novo, através de Jesus. Jesus faz menção dele falando assim, esse profeta que falou de tantas coisas messiânicas a meu respeito, também ressaltou que a igreja precisava estar preparada para enfrentar dias difíceis. Nós precisamos estar preparados para enfrentar dias difíceis. A igreja do Senhor precisa ter os seus joelhos calejados, fortalecidos em oração. A igreja do Senhor precisa aprender a estar alicerçada sobre a palavra de Deus, a que nos mantém de pé, a rocha, como diz o Novo Testamento, não a areia que faz com que as casas ruam. Jesus te chamou para não ruir, para estar fortalecido na palavra dele. É o alicerce que nos mantém de pé. E quando a gente abre o coração para se debruçar sobre a palavra, querendo ouvir o que o Senhor tem para nos falar, nós estamos preparados para enfrentar o dia mau, o tempo difícil. Estamos enfrentando um tempo assim. Se apegue à palavra do Senhor. Dobre os seus joelhos em suas casas e clame a Deus para que você esteja fortalecido, para ainda que você enfrente situações ainda mais difíceis, drásticas, você esteja fortalecido pelo Senhor, que desde sempre fala para
mim, fala para você, fala para todos nós. Ser cristão é abraçar uma causa difícil, uma luta difícil, mas com o Senhor nós somos vencedores. Com o Senhor, com Cristo, nós enfrentamos o tempo difícil e saímos como vencedores. Ainda olhando para essas situações, sabe? Ainda olhando para essas situações, quando os discípulos foram sem nada, somente sobre a palavra do Senhor, sobre o sopro que enchia cada um deles de poder, eles lograram êxito, eles viram as vitórias do reino. E ainda que Jesus esteja falando com esses discípulos, olha, se preparem, e aí ele dá algumas, parece que quando a gente se prepara segundo as nossas possibilidades, parece que a gente perde as batalhas. Então, aprenda, irmão, a depender do Senhor. Faça o que está ao seu alcance, mas dependa do Senhor. Encha o seu alforje com o alimento que vem do céu. Enche o seu coração com a disposição, com o poder que vem do sopro do Espírito que habita em nós. Mais uma vez eu vou lembrar do vídeo, documentário da Vineyard, contando um pouco da história da Vineyard Legado. Como é enriquecedor e inspirador ver aqueles já senhores contando as histórias que eles vivenciaram. Ver aquilo que o Senhor está disposto a fazer. E a Carol Wimber, ela dá uma palavra no final desse vídeo, vou dar um spoiler aqui se você ainda não assistiu. No final do vídeo ela diz assim: nós naquele tempo estávamos querendo fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer e era algo muito real para que estivesse acontecendo. Mas Deus continua a falar a mesma coisa a esse povo poderoso chamado povo do Senhor. Está na hora da gente se levantar como igreja e fazer com que a grandeza de tudo isso se realize para a glória e honra do Senhor Jesus, para que o reino se manifeste poderoso. Amém? Vamos orar e a gente vai encerrar cantando uma canção, mas eu quero orar contigo. Eu quero clamar ao Senhor que estenda as suas mãos de bênção sobre a sua vida. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, toca cada um dos seus filhos. Toca poderosamente cada um dos seus filhos agora. Enche o coração deles, Deus, de sede da Tua palavra, para que eles possam se debruçar sobre a palavra do Senhor e ouvir a mensagem do Senhor. Ouvir a palavra viva de Deus e ter as suas respostas saídas diretamente do trono de Deus para o coração de cada um. Em nome de Jesus, que a Tua mão de bênção alcance cada um dos Seus filhos, trazendo paz, refrigério, mas em nome de Jesus, que a Sua palavra esteja trazendo unção a cada um dos Teus filhos. Sê conosco como Sua igreja. Sê conosco como a igreja do Senhor, que se levanta poderosa para fazer se cumprir a Sua palavra. Em nome de Jesus. Opera em nós. Opera através de nós. E que venha poderosamente o Seu reino. E que venha o Teu Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo, e opera sobre a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu quero só fazer menção ao tempo que nós tivemos de manhã, cada um em suas casas.
celebrando ceia do Senhor, partimos o pão, partimos do cálice e foi um tempo muito bom mesmo. E essa é a igreja do Senhor, que mesmo longe permanece junto, conectada, próxima. Os nossos corações estão alinhados. Acredite nisso e esteja buscando isso. Amém? Vamos lá? Se saiba, sossegue a alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber que eu sou o Senhor. Calma, aquiete-se, saiba, sossegue a alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber